Vocês estão sentindo que nós estamos num ambiente aí de crise econômica, né? Estão vendo em volta de vocês, atravessando a rua, a gente já percebe que tem alguma coisa de diferente no ar. E nós vamos falar de um setor que está ainda navegando tranquilamente no meio dessa crise. Tá certo? Então, o ponto mais importante é a gente identificar onde estão as origens desse fato. Tá certo? Por que a agricultura se apresenta numa condição muito favorecida no meio de uma crise econômica e política tão complicada como essa que nós estamos vivendo. Tá? O dado importante do setor agrícola nesses últimos 20 a 30 anos, tá certo? É que ele ficou no meio, tá certo, de uma série de problemas complexos. Tá certo? Tradicionalmente, a gente sempre pensa em agricultura como fazer alimento ficar barato. Todo mundo ter acesso ao alimento, quantidade de alimento satisfatória e tudo. Só que apareceram dois processos que se complicaram no meio do caminho. Ao longo dos anos 70, começa um balanço de crise de energia no mundo, certo? Que se reflete nesses preços de petróleo, que sobe para burro de repente, depois cai um pouco, logo depois sobe. Certo? Mas principalmente quem faz as continhas, engenheiros, diz assim, se o mundo continua crescendo, se a população do mundo passou dos 7 bilhões, está indo na direção dos 8 bilhões de pessoas, tá certo? Se as pessoas, como melhoram de vida, consomem mais energia nas coisas que fazem, multiplica tudo e dá um número que parece que nós não vamos conseguir oferecer tanta energia para as necessidades da população que está aí, tá certo? Então, somou isto. E isto fez pressão sobre o setor agrícola, porque ele é produtor de substitutos para consumo de energia, tá certo? O nosso caso é um de destaque no mundo, é o álcool, o etanol, tá certo? De cana-de-açúcar, é um dos mais destacados casos no mundo. Tá certo? De que você pode arranjar um substituto. Fora disso, o setor agrícola sempre plantou florestas, tá certo? Lenha, tudo, são fontes de energia absolutamente tradicionais, consolidadas, todo mundo sabe o que fazer com essa matéria-prima para gerar energia. Tá certo? Então, além de produzir alimentos, apareceu um negócio que tem que produzir energia competitiva e o setor agrícola é um dos candidatos a fazer isso. E o terceiro item muito importante é a avaliação do que cada setor de atividade está contribuindo para uma crise de aquecimento global, que já está bastante identificada hoje em dia, onde é uma soma de poluições que nós estamos fazendo em cima do globo terrestre, tá certo? Emitindo, o principal item é o dióxido de carbono, tá certo? O CO2, tá certo? Que vai formando uma camada de gases, né? na estratosfera, lá nos 30 quilômetros mais ou menos de altura, tá certo? E essa camada de gases impede que o calor que está sendo refletido do Sol no globo terrestre, que ele volte para o espaço. Tá certo? Então você começa a fazer uma estufa, um efeito estufa sobre a Terra. E isso começa a provocar uma elevação de temperatura, principalmente a temperatura dos mares, e começa uma série de efeitos sobre o clima, mas também genéricos é uma outra forma de poluição. Tá certo? E aí isto começa a pesar sobre o setor agrícola, no nosso caso, de uma maneira que já está produzindo seus efeitos, que é o seguinte: por que precisa continuar derrubando mato na Amazônia? Tá certo? Por que precisa continuar expandindo a área de agricultura no país? E por que você não segue uma rota de aumento de produtividade, de tecnologia em cima da área que você já está cultivando? Tá certo? E aí você tem que
emitir muito menos CO2, tá certo? Gases, naquele processo de queimar a floresta lá na fronteira agrícola. E se vocês estão acostumados um pouco com a história do crescimento econômico brasileiro aí nesses últimos 100, 200 anos, você sabe que esse negócio da fronteira agrícola é uma verdade mesmo, é um traço fundamental do nosso sistema. Ele vem expandindo, você vai construindo estrada e ele vai indo para o oeste e vai expandindo o sistema. Na década dos 50, 60, nós começamos a aprender como cultivar os cerrados, que era aquela área de solo que aparentemente era muito fraca no interior do país e que aí você aprendeu a como transformá-la quimicamente, com calcários, com tirar a acidez do solo e depois colocar fertilizantes, e aquilo virou um terreno de agricultura muito intensiva no centro do país. Então ele tem um lado bonito, que ajuda a expansão, ajuda o problema de produzir alimentos, tá certo? Ajuda a produzir energia, mas contribui pesadamente para o processo de aquecimento global, tá certo? Essa atividade. Então o setor agrícola está preso no meio dessas contradições, tá certo? Ele gera alimentos, ainda existe fome aguda no mundo, no país ainda existe grupos da população que passam fome, tá certo? Então você precisa baratear os alimentos. Tá certo? E no fazer isto, ele gera problemas. Tá certo? Então esse é o lado interessante da história, quer dizer, o que e contraditório que existe em toda atividade econômica quase. Começa a expandir muito, aparecem os efeitos secundários negativos do sistema. Então, como é que você equilibra o processo? O outro dado muito importante para vocês entenderem a agricultura brasileira, tá certo? Ela é exportadora. Isso aqui está desde o final da década de 80, 89, tá certo? Aqui em cima o azulzinho é o setor de agronegócio exportando e aqui todos os outros setores. O setor agrícola sempre esteve gerando mais exportação do que importação. Portanto, em relação aos outros países que produzem produtos agrícolas no mundo, nós, pelo jeito, produzimos bem ou melhor do que eles, que nós conseguimos exportar mais do que a gente conseguia importar. E o país cresceu ao longo desse período, a população cresceu para burro aqui dentro do país. Então se deu conta disso e gera um excedente que pode exportar. Você pega o resto da economia, tá certo? E vê que ela ou está um pouquinho no positivo aqui, ou ela está em longos períodos negativos. Só que isso não descreve o que está acontecendo aqui. Tá certo? Nos últimos 10 anos, não é só isso que eu estou falando. Isto aqui explode o positivo, tá certo? Quer dizer, o setor agrícola começa a exportar liquidamente cada vez mais, tá certo? E os outros setores da economia são importadores líquidos. Tá certo? Então, tem que estar por trás desse quadro a ideia, isto aqui se torna muito mais produtivo do que os sistemas agrícolas do resto do mundo e os outros setores estão dando um sinal de que estão evoluindo de forma inversa. Tá certo? De alguma maneira estão perdendo a competitividade, como a gente chama, tá certo? Em relação aos outros setores do mundo. Tá certo? Então, em relação às nossas relações externas, o que nós estamos vendo é que o setor agrícola passou a ser, tá certo? Um fornecedor líquido importante fora e que ele gera os recursos que você precisa para importar mais do que a gente produz nos outros setores, tanto em serviços quanto na indústria. Tá certo? Então, esse é um dado importantíssimo. Vocês veem que sai fora de uma tradição de quase 20 anos aqui, e o período recente é um período de crescente
diferença de comportamento entre o que está acontecendo no setor agrícola aqui e fora e o que está acontecendo nos outros setores.